Fala, Samurai, beleza? Nessa aula, então, a gente vai fazer a aplicação prática do upload de arquivos, tá bom? Então, a gente vai combinar o seguinte. Nessa aula, a gente vai fazer toda a configuração do Multer, que é a biblioteca que a gente vai utilizar para poder fazer a gestão desse upload de arquivo. E depois, na próxima parte da aula, a gente faz a configuração do controller que vai receber esses arquivos. Não só receber o arquivo, mas também gravar no banco de dados qual foi o arquivo recebido, beleza? Assim, ele gera um ID e a gente pode vincular esse arquivo, que no caso vai ser uma foto do usuário, ao seu registro, ok? Então vamos lá, vamos começar a fazer todo o processo. O primeiro arquivo que a gente precisa criar é o arquivo aqui dentro das configurações do config, um arquivo chamado multer.js, ok? O multer era uma biblioteca do Node que ele é responsável por fazer essa parte de upload de arquivo, ou melhor, facilitar essa parte, tá bom? A gente vai começar adicionando aqui yarn add multer, beleza? Ele vai instalar essa biblioteca e a gente vai começar aqui importando, import multer from multer. Legal? E vamos lá. A gente vai deixar essa configuração aqui pronta, porque depois a gente vai utilizar essas configurações em outro lugar, como nós temos aqui, por exemplo, no database e no auth, beleza? Então, o que a gente vai fazer? Vamos exportar aqui, export default, beleza? E a gente vai colocar aqui uma chave storage. Só para lembrar, o Multer, como eu comentei, ele suporta diversos storages, beleza? Quais são os storages possíveis que o Multer suporta? Ele suporta os dois assim, principais que a gente utiliza, que eu já até comentei na aula passada, que é o primeiro, Files, e o segundo, o S3, tá bom? O S3 é o AWS, do Amazon Web Service S3, tá bom? Que é um dos storages também bastante reconhecidos aí. Mas a gente tem outros, a gente tem o Digital Ocean Spaces, a gente tem também o da Google, beleza? A gente tem da Microsoft, então a gente tem vários. Para a gente poder simplificar o nosso processo, a gente vai utilizar o storage que já vem no Multer, que é o Disk Storage, que é gravar o arquivo dentro do disco, beleza? Assim ele fica aqui no mesmo lugar da aplicação. Mas como eu já comentei na apresentação passada, isso implica em que quando você precisar escalar a sua aplicação, quando precisar fazer uma coisa muito grande, você vai precisar mudar o tipo de storage, provavelmente para S3, para concentrar os seus arquivos num servidor só. Porque se você deixar um arquivo no servidor, se o outro estiver respondendo, ele não tem mais aquele arquivo, beleza? Não quero te confundir, mas dando só um recado aí para quando a sua aplicação crescer, espero que ela cresça bastante, ok? Então vamos lá. Multer.diskStorage, que é a estratégia de storage que a gente vai utilizar aqui. E aqui a gente coloca algumas configurações que são específicas do Disk Storage. A primeira coisa é o Destination, ok? E a segunda é o File Name, ok? Só para você entender a distinção das duas. O Destination vai ser o diretório que você vai guardar, beleza? E o File Name vai ser a estratégia de nome de arquivo que você vai adotar, ok? Então, para a gente poder começar, você vem aqui fora da pasta src, você cria uma nova pasta chamada tmp uploads, ok? Essa vai ser a nossa pasta que a gente vai guardar os arquivos que as pessoas fizerem o upload. Então, aqui no Destination, o que você precisa colocar? Você precisa colocar lá, então, o tmp /uploads, beleza? Só que o que acontece se você colocar desse jeito? Ele vai acabar se perdendo. Então a gente precisa utilizar aqui primeiro o resolve para ele poder substituir as barras, as devidas barras, porque se você tiver no Windows, por exemplo, e utiliza essa barra, ok? E no Unix, pode ser o Linux ou o macOS, ele utiliza essa barra aqui. Então o que a gente precisa fazer para lidar com essa situação? A gente precisa importar duas extensões aqui do path. É o xtname e segundo resolve. O xtname a gente vai utilizar principalmente aqui na estratégia de file name. From path, beleza? Então o que eu preciso fazer? Então ao invés de colocar string fix aqui, eu coloco resolve e aqui eu vou colocar o underline duas vezes o underline,
o underline e o underline dir name. Então ele vai pegar o nome do diretório que eu estou atualmente. Desculpa. Que é o config. Só que, o que vai acontecer? Eu, por exemplo, estou aqui dentro da pasta Storage, Felipe Fontoura, Desenvolvimento, dominando o Node.js. Você vai estar em outra pasta. Então, por isso que o dirname é legal, que ele vai pegar toda essa estrutura sem você precisar falar para ele, beleza? E você vai concatenar, acrescentar. O que você acrescentaria com a barra, você vai colocar sem a barra, porque cada vírgula seria o equivalente a uma barra, um ponto, porque a gente precisa chegar aqui nesse TMP. Então vamos lá. A gente está aqui no config, beleza? Os dois pontinhos aqui sobem uma pasta, então eu subo um para o source, e agora eu preciso subir mais um, né? Então eu preciso colocar aqui mais um ponto. E agora eu preciso especificar, porque eu estou na raiz do projeto, que eu quero dentro da pasta TMP, pasta uploads. Fechou? Então, com essa configuração aqui de destino, o que eu tenho? Eu já tenho o diretório, a pasta que a gente quer gravar. Agora, dentro do file name, o que a gente pode fazer aqui de estratégia para nomear o arquivo, beleza? Primeira coisa que a gente vai receber aqui é uma função, que a gente recebe REC do request do Express, file, que vai ser o arquivo que a gente precisa enviar, e o callback, beleza? Que é uma função responsável por fazer essa manipulação aí e o retorno do nome do arquivo modificado. Então eu vou colocar aqui e abrir uma Arrow Function, e aqui o que a gente vai fazer? Todo usuário, ele tem nomes de arquivos lá, que são nomes de arquivos inconsistentes, tá bom? Então eu posso falar assim, foto da Xuxa.jpg. Não me comprometa, não sei de onde eu tirei esse nome, beleza? Mas surgiu aqui na memória. Ele pode também colocar um caractere muito louco aqui, ó. Avatar louco.png. Ok? Então ele pode colocar qualquer coisa aqui de nome de arquivo. E a gente não pode levar esses nomes de arquivos aqui, primeiro, para o nosso sistema de arquivo. E segundo, a gente não pode levar esse nome aqui para o banco de dados. Ok? Então o que a gente vai fazer? A gente vai substituir esse avatar louco aqui por um código, beleza? Sei lá, um código .png. Aqui a gente vai substituir a foto da Xuxa por um outro nome de arquivo muito louco, .jpg. Por que precisa ser um nome aleatório? Para que esses nomes não conflitem aqui nos diretórios de upload, porque de repente eu subo o avatar louco e ele tem o mesmo nome da foto da Xuxa, e daí o cara que é o dono da foto da Xuxa, ele vai achar chato quando você subir o avatar muito louco, ok? Então o que a gente precisa fazer? Agora a gente precisa fazer a estratégia de manipulação de nome de arquivo. Para poder fazer essa estratégia de manipulação e geração de caracteres aí hexadecimal aleatório, a gente vai utilizar o Crypto, que é uma biblioteca interna do próprio React. Crypto from Crypto. Ok? E a gente vai vir aqui colocar desse jeito. Crypto.random_bytes. E aqui a gente vai colocar a quantidade de bytes que a gente quer renderizar, né? Randomizar. Fugiu da cabeça. E aqui a gente vai colocar a nossa função, que é uma função ainda no estilo antigo, ok? Porque o estilo novo é com estilo await async. E a gente vai colocar aqui erro e res de response, ok? Então a gente vai colocar aqui if, se for um erro. O que a gente vai fazer? Vai chamar a função, quer dizer, vai retornar essa função de callback aqui com o erro que a gente recebeu. Se der tudo certo, a gente vai retornar um callback, que é a função que vai ser recebida aqui, com o quê? Nulo e o nome do arquivo. Aqui o nome do arquivo, só para você entender, a gente vai pegar o nome do arquivo desse jeito. File.originalName, beleza? Então ele chega dessa forma aqui pra gente. Deixa eu só ver o que está acontecendo. File name. File is not defined. Faltou só fechar aqui. Beleza. Então todo mundo comete gafe, né? Isso acontece nas melhores famílias. Vamos ver o que você está reclamando aqui também agora. Que ele esperava uma vírgula.
aqui é do file name, isso aqui ele não existe, isso aqui é daqui, beleza. Então me confundi aqui com os parênteses, beleza? Então esse parênteses aqui é do handle bytes, e essa chave aqui é do file name, e esse parênteses aqui é do disk storage, beleza? Então desculpa a falha. Então voltando à programação, não se perde não. A gente tem aqui o return callback, a gente vai passar nulo, e a gente vai passar agora qual que é o nome do arquivo que a gente deveria colocar. Como eu comentei, o nome do arquivo que a gente não pode utilizar é o file.originalname, beleza? Então aqui vai ser o foto da Xuxa 2019.jpg, por exemplo. Tá bom? Então a gente precisa substituir isso daqui por um nome de arquivo desse jeito, .jpg. Só que note que a gente precisa aqui da extensão, beleza? Porque a extensão precisa ser a mesma. Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui REST response to string, vai transformar essa string aqui para um hexadecimal, e a gente agora vai concatenar esse hexadecimal aqui, que é esse número todo diferente, e agora a gente vai pegar somente a parte da extensão do arquivo, que a gente pega agora com o xtname, beleza? Então a gente vai colocar aqui xtname, e a gente vai colocar o nome do arquivo, que seria file.originalname. Aqui o original name é a foto da Xuxa, e a gente vai retornar só o .jpg. Ok? Então, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai voltar aqui nas rotas, ok? A gente vai fazer o teste do Multer, e a gente vai agora voltar aqui nas rotas, source, routes, e o que eu vou fazer? Aqui eu vou importar o Multer, from Multer, from config Multer, beleza? E agora o que eu vou fazer? Aqui debaixo das rotas eu vou criar uma constante chamada upload, que basicamente é as configurações, na verdade o objeto Multer instanciado, quer dizer objeto Multer, né? Porque eu não estou fazendo new aqui, objeto Multer com as suas configurações, ok? Então a gente tem aqui esse upload. Agora, o que eu preciso fazer? Agora a gente precisa vir aqui, adicionar mais uma rota, só que para poder fazer o teste, além de eu adicionar rota, eu vou fazer um teste direto aqui sem criar o controller. Por isso a gente vai colocar aqui, ó, files, router.post, a gente precisa receber um post, e esse nome de URL vai ser files. Aqui eu vou colocar o rec e o res, e aqui eu vou colocar o que? Return JSON.status, response. Ok, só isso, tá bom? Então ele vai enviar um arquivo aqui para mim. Só que pro Multer funcionar, ele funciona basicamente como se fosse um middleware, beleza? Então ele está aqui como se fosse o routes, como se fosse a parada de autenticação. Aqui eu importei sem querer. Como se fosse a parada de autenticação que a gente acabou de fazer aqui, tá bom? Como se fosse o auth do middleware. Agora eu venho aqui no upload, e aqui no lugar onde eu colocaria, aqui é res.json, desculpa, fiz uma bagunça aqui, né? res.json. Então aqui no lugar onde eu colocaria um middleware personalizado, eu vou colocar o middleware do Multer, que é o upload, beleza? .single, que a estratégia aqui vai ser a estratégia de upload de um único arquivo, tá bom? E aqui eu coloco qual é o nome do campo multipart que a gente vai fazer. Só para você poder entender, na hora de você fazer um upload, você não consegue fazer o upload no meio do JSON, beleza? Você só consegue fazer o upload via multipart. Por isso que eu não posso mandar a foto no momento que eu estou, por exemplo, cadastrando um usuário, no momento que eu estou aqui criando ele. Eu preciso criar um controller, ele sobe essa foto, retorna para a gente qual é o ID da foto, aonde que essa foto tá, e a gente então salva no mesmo registro que o usuário tá, aonde que está o arquivo de foto dele, beleza? Então a gente vai fazer através disso aqui. Só que eu, como comentei, essa é a primeira parte, e a gente só vai estar salvando no disco. Então o que eu vou fazer? Agora eu vou abrir aqui o Insomnia, deixa só eu
que é onde está aqui. Então, abri o Insomnia, criei uma nova pastinha e criei aqui, ó, Files Create. O que eu fiz aqui? Selecionei Multipart Form, e aqui a gente vem em File e seleciona File. Quer dizer, digita File, que é o mesmo nome de campo que ele está esperando aqui, ó. File, eu digito aqui no File e coloco qual é o arquivo. Venho aqui, seleciono o arquivo, vou colocar aqui, subir minha foto principal, beleza? Aqui no Better, você precisa lembrar que a gente precisa autenticar. Então você vem aqui no Create e dá um Send, ok? Estou esquecendo aqui de rodar yarn dev. Dou um send aqui, ele retornou o token. Para poder facilitar a nossa vida, o que você vai fazer? Você vai salvar esse token aqui numa variável de ambiente. Então você vem aqui no Environment, Manage Environment e coloca token, 2 pontos, e você vai colocar entre string aqui o token que você tem. Lembra que esse token vale por 7 dias, tá bom? Então depois você troca, não tem problema nenhum. E o que você faz? Você vem aqui no Files, Better, você vai colocar aqui um Ctrl espaço e ele vai oferecer aqui o token. E é só você utilizar a variável que você configurou lá, bem mais fácil, tá bom? Aqui no Multipart tá tudo certo, então eu venho aqui e dou um Send. E ele tá falando aqui que ele não consegue fazer post para Files. Deixa eu ver aqui. Aqui é Files, beleza? Só esqueci de um Szinho lá. Vou dar um Send de novo e ele colocou aqui Response. Ok. Beleza? Se a gente voltar aqui agora e a gente vai aqui no diretório TMP, a gente vai ver aqui dentro da pasta Uploads alguns arquivos. Já tem um arquivo aqui, na verdade, que eu fiz um teste passado, mas se a gente clicar aqui, você vai ver a minha foto pessoal aqui que eu subi de upload. E olha só que legal, o nome do arquivo dela, o nome do arquivo é exatamente o nome que a gente fez a estratégia aqui do callback, de colocar hexadecimal e a extensão do arquivo. Tá vendo? Então com isso daqui a gente facilitou bastante. E agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai criar um controller para o Files para que a gente possa, além de receber, deixar mais organizado o código e gravar esse arquivo, agora o caminho aonde ele está dentro do banco de dados, porque a gente só fez a primeira parte que é fazer o upload. Agora ele precisa vincular esse arquivo ao usuário que a gente está fazendo aqui o upload, no caso esse usuário aqui que a gente está criando, fechou? Então vamos lá, vamos para a próxima aula.